Olá, dimensionamento e detalhamento de uma sapata. Então, eu vou usar como base a planilha de dimensionamento de sapata, que eu fiz no vídeo anterior, ok? E eu quero demonstrar como eu trabalho no dimensionamento de uma sapata para diferentes SPTs também, ok? Bom, primeira questão é, eu vou fazer o dimensionamento da sapata, eu tenho que ter o SPT, ok? Eu vou demonstrar com alguns SPTs diferentes aqui e você vai ver a diferença de tamanho que pode ter dependendo do seu SPT, ok? Bom, primeiro eu vou demonstrar esse aqui, ó. É um caso onde eu tenho uma quantia aceitável, uma quantia tecnicamente minimamente adequada de golpes, eu tenho em torno de 9 golpes, ok? É um solo de uma resistência tecnicamente média, né? Mas a questão é, não é o solo ideal para apoiar uma sapata. Só que eu tenho água em torno aí de 1,70 m. Então o que acontece é, ou eu faço uma sapata relativamente grande, ou eu faço uma estaca que penetre água, tipo uma estaca cravada, coisa do tipo, que daí quando chegou a 6 metros aqui eu tive resistência adequada, só que aí tem que ser um custo maior, principalmente se a obra não for tão grande porte para deslocamento do equipamento para fazer estaca cravada, ok? E a outra questão que eu preciso é a planta de cargas. Okay? Tá? No caso aqui eu peguei um dos pilares de um prédio, né? Claro, na prática a gente vai repetir isso aqui para o P1, P2, P3, P4 tudo mais. Tá? Mas aqui eu vou demonstrar nesse pilar aqui é o P5. Ok? Quando você vai dimensionar uma fundação, você vai precisar de um quadro de cargas assim. Tá? Aí se eu receber uma planta escrito, sei lá, P5, 60 toneladas, daí você manda de volta e você pede para ele fazer ela certo, onde você tem que ter força axial, momento em Y, cortante em X, cortante em Y, e dependendo do caso, tá? Uma outra questão que não tem aqui, tá? Não é, porque geralmente é mínima coisa, não é problema para fundação, mas seria o momento torsor, ok? Realmente para sapata, se não tem, se for torsor muito pequeno, geralmente não é um problema, mas poderia ter, certo? Tá? Então você tem isso aqui, ó, isso aqui e isso aqui não serve para nada, tá? A gente nunca vai usar isso aqui porque não vai dar um dimensionamento adequado, certo? Mas o que eu tenho é o seguinte, eu tenho um pilar 30 por 30, ok, quadrado, e eu tenho essas hipóteses aqui. Bom, sabendo isso aqui então, o que eu vou fazer? Tem um vídeo do canal sobre combinações e tudo mais, mas eu vou fazer as combinações de carga, ok? Tá? Por quê? Porque eu tenho que verificar, minha sapata resiste com o peso próprio, mais a carga permanente, mais sobrecarga, mais uma parcela do vento. Depois, peso próprio, carga permanente, sempre, né? Mais uma parcela da sobrecarga do vento total, entendeu? A gente considera uma parte da sobrecarga, uma parte do vento, ok? Esse pilar, claramente, não é de contraventamento da obra, né? Primeiro porque ele é quadrado, que seria horrível para o pilar de contraventamento, e segundo que os momentos aqui, ó, são baixos relativos à obra. Eu ainda vou verificar eles, mas dificilmente é uma questão crítica. Então, a primeira combinação que eu vou fazer, peso próprio, mais sobrecarga, mais carga permanente, né? Mais sobrecarga, mais 0,6 vento, ou seja, eu vou considerar 60%, não sempre, eu vou considerar 60% do vento. Qual? O que tende a ser pior, que gera um maior momento flutor, ok? Essa que é a regra base. Como a gente vai fazer isso então? Bom, pegando aqui nossa sapata aqui, ó, tá? Carga axial é 20,09, ok? Então, igual a 20,09 mais 27,85 mais 8,55 mais. Agora, qual desses ventos aqui é o pior? Geralmente, de maior carga axial tende a ser o pior, tá? A não ser que tenha uma carga axial muito alta, no caso de menor carga axial pode ser pior, tá? Se você tem certeza que é esse, beleza. Se você não tem certeza, verifica com todos, ok? Nesse caso, com os esforços baixos, eu posso pegar o pior, não vai ter uma diferença considerável, ok? Então, mais quanto? 0,6 vezes 0,6, ok? É 600 quilos, tá? E eu uso 60% disso. Então, a minha carga axial total nessa sapata é de 56 toneladas, ok? A gente vai ver por que esse SPT aqui não é muito adequado, mas é possível resolver a situação. Momento fletor. Bom, perceba que eu tenho fatores aqui, alguns negativos e alguns positivos. O momento fletor, ele vai combinar sempre, ok? Mas eu tenho igual a menos 0,21, ou posso colocar 0,21, né? Posso colocar em módulo, desde que eu coloque todos no sentido inverso, 0,21 mais 0,26 mais 0,05 mais 0,6 vezes 0,71, ok? Essa é a segunda hipótese de momento fator em x e de momento em y, 0,05, então 0 igual a 0,05 mais 0,23 mais 0,05 e mais 0,01 vezes 0,6, 0,336. Cortante,
eu tenho, ó, perceba aqui, 0,22, posso colocar em módulo, né, no mesmo sentido, eu inverti o momento, tem que inverter a cortante também, tá? Então, se eu estou usando em módulo, tem que ser em módulo também aqui, tá? 0,0, o caso eu inverti, né, negativo ou positivo, tem que inverter aqui também, tá? É só olhar de uns 180 graus, mas é o mesmo princípio. E mais 0,49 vezes 0,6, 0,844, e por fim, em Y, eu tenho igual a 0,04 mais 0,021, 0,21 mais 0,04 mais 0,01 vezes 0,6, ok? Essa que é a nossa sapata base. A armadura. Quando a gente está falando de sapata grande, eu recomendo padronizar ferro 12,5, que é o ferro ideal, porque ferros de 10 para baixo, eles têm que ter um custo por quilo maior, ok? Tá? A não ser, claro, que tem um espaçamento abaixo de 20 centímetros aqui, a gente pode colocar até um ferro de 16, tá? Se a sapata tem esforços predominantemente axiais, eu tentava fazer uma sapata quadrada, já que o pilar é quadrado, a sapata também quadrada, ok? Tá? Então 170, aqui 170 igual, ok? Agora outra questão, FCK 25, não tem por que trabalhar com FCK muito elevado em sapata, nem recomendado, porque a gente precisa de volume de concreto e não resistência pesada concentrada, ok? E a largura do arranque 30 por 30. Agora entra a questão, SPT. Bom, eu tenho 9 golpes e depois tenho 8 golpes. O que eu recomendo como base é, bom, essa sapata aqui na prática eu vou apoiar ela em torno de 1 metro, 1,5 metro de profundidade, tá? Eu não posso chegar na água, eu quero deixar uma folga se possível, porque esse nível da água, ele pode variar, ok? Então eu poderia apoiar tranquilamente em 1 metro, 1,20 metro, desde que não seja uma sapata de divisa, ok? Nesse caso não é uma sapata de divisa, então poderia aplicar a menos de 1,5 metro tranquilamente, ok? Então aqui eu tenho o quê? 9, 8 golpes. Se eu tenho redução, considero a redução, mas o que a gente pode fazer é a média de quanto? Como base, a gente faz a média da profundidade da sapata. Espera aí que meu vídeo não carregou aqui, mas ok, foi agora, beleza, voltou. Tá? Mas a questão é a média de largura da sapata. O sapato tem 2 metros, a média de 2 golpes. Okay? Eu vi que com 1,70 não vai passar, então eu posso considerar a média aqui ó, de 8,5. Ok? Tá? 8,5. Que tipo de solo eu tenho? É uma areia fina a média. Ok? Tá? Em solo, areia. Beleza? Bom. A tensão admissível está em 119%, você tem que aumentar um pouco ela. 175, melhorou, mas não foi suficiente. 180, melhorou, não foi suficiente. 185, e entre a questão, a espessura, eu recomendo aumentar, por quê? Bom, se eu tenho 185 menos 30, tá? Eu faço isso aqui, ó, e divido por 3. Essa é uma espessura adequada, geralmente, ok? Ó, perceba aqui, ó, 40 aqui, ó, 45, 50, eu não estou perdendo tensão admissível, não está aplicando mais carga em si. Por quê? Porque eu consigo aproveitar melhor o solo ali e tem uma diferença pequena, ok? No caso, um sapato de 55 de altura aqui não seria um problema, ok? E para repassar, eu vou ter que fazer de 190 por 190. Nossa, mas 190 por 190 é bem grande essa sapata. Sim, é. Também tem uma sapata bem grande. Por quê? Porque eu tenho o SPT baixo e eu tenho uma carga considerável, ok? Tá? É esse o meu dimensionamento final? Não. Tá? Então, por que a gente fez ele? A gente já vai ver. Vou pegar o bloco de notas, mas esse é um dos dimensionamentos. Então, eu sei que, vou deixar anotado aqui, ó, vou aumentar aqui, sobrecarga resiste com 1,90 por 1,90, 1,90 por 1,90, ok, por 0,55. A armadura, 9 ferros, 12,5 cada eixo, beleza? Tá? Entendido isso aqui? Ok, deu próximo 2 metros, posso considerar a média de 2 SPTs. Agora entra a questão. E isso é uma hipótese, tá? Eu tenho que considerar outras hipóteses. Que vai ser o quê? Peso próprio, mais carga permanente, mais uma porcentagem da sobrecarga, colocar a porcentagem aqui porque vai variar, mais o vento, ok? Vento em X, depois tem a mesma hipótese aqui, ó, porcentagem de sobrecarga aqui, ó, porcentagem de sobrecarga aqui, vento em Y, ok? Eu tenho que fazer essa verificação separado também. Geralmente, sapatos prediais, a não ser que sejam do mecanismo de contraventamento, não são críticas. Claro, um prédio mal feito onde usa todos os pilares para contraventamento ruim, vai gerar todos os sapatos mais complicados, tá? Mas um prédio normal, não. Ok? E entra uma questão, que a gente não vai usar isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é carga de curta duração, ok? Não faz sentido eu achar que eu vou ter essa carga permanente ali e vai ser um problema para a obra ter essa carga por poucos segundos, tá? Então, o que a norma fala, tá? Em BR 1022, efeito do vento, ela tem um item específico disso. O que ela fala? Ela fala o seguinte aqui, ó.
Quando se tratar de solicitações obtidas na combinação onde o vento é principal, a gente pode aumentar a tensão divisível de sapatas em 15%. Ok? Tá? Então a gente ganha 15% aqui. Tá? Então se falhar até 115%, não seria um problema, certo? Mas o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Pegamos aqui nosso pente, beleza? Tá? A gente só vai colocar, se a tensão ficar até 115% aqui, eu não preciso me preocupar. Tá? E agora entra outra questão. Qual é a porcentagem? Aí vai depender do tipo de solo. Okay? Mas a questão é que, para o tipo de solo, o tipo de carga. Ok? Mas a questão é, locais em que estão a predominância de peso e equipamentos é 0,5. Local em que há 0,7, depósito 0,8, NBR 8681. Então, no nosso caso, imaginar que seja um prédio residencial, seria 0,5. Considerar o quê? Metade da sobrecarga quando for considerar vento. Ok? Tá? Então, essa porcentagem é 0,5 nesse caso, não sempre, nesse caso. Ok? O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vim aqui, né, tirar esse 0,6 e colocar 0,5 aqui. Ok? Tiro esse 0,6 daqui e coloco vezes 0,5 aqui. Tiro esse 0,6 daqui e coloco 0,5 aqui. Tiro esse 0,6, coloco 0,5. Tiro esse 0,6, coloco 0,05, ok? Ficou em 92,7% ainda. Ficou tranquilo relativo a momento trator aqui, tensão admissível continua a mesma coisa, porque não tem momentos pesados, tá? Mas o que poderia acontecer em alguns casos, que eu poderia ter alguma diferença, certo? Entendido isso aqui? Beleza? Tá? Então, esse foi o nosso dimensionamento, como que a gente detalharia essa sapata aqui. Basicamente, vou pegar dentro do detalhe de padrão de fundação, ok? Isso aqui, claro, você pode fazer esse detalhe aqui, é só assistir e verificar, não é um detalhamento extremamente complexo. O que eu tenho aqui é o seguinte, o pilar tem 30 por 30, tá? Eu até posso editar o tamanho dele exato aqui, ó, tá? Tipo, posso pegar isso aqui, ó, e alargar isso aqui, daqui até aqui eu tenho 20, daqui até aqui tem, no desenho, né, daqui até aqui tem 20, ok? Então, eu vou aumentar esse pilar aqui, ó, mais 20 para cá, ok? Ou para deixar ele no eixo, até posso jogar isso aqui, 10.1 para o lado aqui, ó, só para ficar, digamos, o pilar na posição correta aqui, né, que seria tipo ponto 1 para cá, para ficar mais bonitinho aqui. Isso aqui a gente pode editar sem problemas, não, uma edição complexa fazer isso aqui, tá? Mas joga isso aqui ponto 1 para cá, aí tinha uma linha mais ali, mas não tem problema. Ponto 1 para cá, beleza, e essa linha aqui não existe, ok? Tá? E essa linha para cá também, a gente joga ela, ponto 1 para cá, ponto 1 para cá, beleza? E essa que a gente também joga ponto 1 para cá, e agora a gente tem um pilar tecnicamente de maior porte, ok? Tá? Poderia desenhar ele menor, talvez que você tenha sapato em 1,90? Até poderia, mas não é uma questão crítica em si, tá? Mas a questão é 190 por 190, ok? Esse é o tamanho que eu preciso da minha sapata, com espessura de 55. Eu posso editar a posição exata desse detalhe aqui, ó, mas 55 de espessura. Essa no sapato e a profundidade, menos 1 metro. 1,20 m, não tem por que fazer tão profundo aqui, ó, desde que eu chegue pelo menos no primeiro metro, que vai estar tranquilo, ok? Eu consigo aterrar um pouco ainda, não vai ter uma diferença crítica. Eu vou precisar de armadura negativa nessa sapata? Não, porque é principalmente gravitacional, ok? Ela não chega a ter inversão de esforços, então eu não preciso de armadura negativa. E a armadura positiva são 9 ferros de 12,5, cada 21, posso colocar cada 20 aqui, ó, porque, não, eu vou ficar até uma questão aqui, mas 190 sobre 9 daria cada 21, ok? Tá? Se eu colocar 8 espaçamentos, daria em torno disso, ok? Mas poderia colocar cada 21 aqui ou cada 22 também, não seria um problema aqui, tá? Tendo uma dobra, sendo ferro de 12,5, geralmente a dobra o próximo diâmetro, ok? Posso até apagar isso aqui, depois só espelhar, tá? Então, 12,5, próximo diâmetro é 16, pode ser uma dobra até de 15 aqui, não seria um problema, ok? Tá? Eu tenho 190 menos 5 de cobrimento de cada lado, mais 15 de dobra de cada lado, 210. Okay? 210 não fica feio e tudo mais? No caso até pode ficar, não é o ideal, mas funciona tranquilamente aqui, certo? Espelhei aqui, joguei para cá, tá? E seria essa a nossa armadura, lembrando que nesse caso eu vou ter apenas armadura positiva, ok? Tá? Então esse é um detalhamento de uma sapata, né? No caso sapata do P5, né? Eu posso até repetir ela muitas vezes, mas sapata do P5. Tá? A base dela é no 1,20 m, ok? Tá? A sapata é o pilar é de 30 por 30. Digamos que esse pilar tenha, por exemplo, 4 ferros de 16. Não sei se vai ser isso, só um exemplo. Tá? 4 ferros de 16, digamos que a dobra vai ser de 20 aqui. O estribo, né, no arranque pode ser um estribo de 20 por 20, né, ou 21 por 21.
né? Geralmente esse pilar, se tem 30 por 30, depois ele vai reduzir para 25 por 25, mas a gente trabalha cobrindo de 4,5 e 5 centímetros no arranque. Ele tenta reduzir um pouquinho, mas não muito. Tá? E estribos, 5K19 tecnicamente, é o mínimo, né? 20 mais 20 mais 7 dá 47, vezes 2, 94. Posso considerar aqui 95 centímetros para ficar com um pouquinho de folga, se bem que até 90 seria adequado, porque eu tenho um pequeno ganho de dobra. Ok? Esse é o nosso detalhe do pilar. Agora, por que eu deixei outros SPTs aqui abertos para demonstrar uma situação? Primeiro, esse SPT aqui, eu tenho 6 e 10. Posso fazer a média igualmente? Posso. Vai dar resultado similar? Você vai dizer, bom, aqui tem 6 e 10 dá 8, aqui tem 9 e 8 dá 8,5, então praticamente vai ser a mesma coisa. Não vai. Tá? Para isso agora eu vou voltar para a questão crítica que foi a carga axial, gravitacional com sobrecarga total, que geralmente é o caso. Tá? Se eu tivesse, ao invés de, eu quisesse apoiar nesse primeiro metro aqui, porque não faz sentido a gente escavar tipo 3 metros para apoiar uma sapata, porque é muita escavação, tá? Sem falar no risco de desmoronamento, eu tenho que fazer uma contenção temporária. Até 2 metros é a profundidade limite de uma sapata, ok? Teoricamente até 3, mas na prática 2 metros é a profundidade limite de uma sapata adequada. Ok? Se eu for apoiar aqui no primeiro metro, eu tenho 6 e 10, média de 8, já começou a falhar. E daí eu troco para um solo não argiloso, mas argila arenosa, o solo misto, né? Uma argila arenosa aqui, ó, já vai para 114%, já precisa de um sapato um pouco maior. Muito maior, não, mas 195, 200, 205 de largura, ok? Daí eu tenho que aumentar a espessura provavelmente já para uns 60 centímetros para ter rigidez adequada, ok? Tá? Reduz um pouquinho, não tem muita diferença aqui, tá? No caso até 55 estaria tranquilo, porque eu tenho uma questão da rigidez ainda não ser total, mas ainda ser considerável, mas eu estou falando uma sapata maior. A diferença é pequenininha, quase nada. 2,5 vezes 2,5 menos 1,90 vezes 1,90 é 0,6 metros quadrados a mais, tá? Estou falando o que? Mais 0,32 metros cúbicos de concreto e o peso já comentou quase 1 tonelada de concreto a mais, só por essa brincadeira de mudar para 8 golpes, ok? E se eu descesse mais essa sapata aqui, porque essa aqui eu não tenho água, se eu pudesse em 2 metros, aí eu poderia considerar 10,5 aqui, ok? Tá? E daí, nesse caso, poderia reduzir um pouco essa sapata, tá? Mas entra a questão, quanto que eu vou economizar? Porque atualmente o volume de concreto eu tenho 2,5 vezes 2,5 vezes 0,55, ok? Mais um arranque, né, digamos que a profundidade vai estar total em 1,20 m de profundidade, para demonstrar exato, tá? Eu desconto 55, vai dar mais 0,65 vezes 0,3 vezes 0,3, que é o tamanho do pilar. Total de 2,37 metros cúbicos de concreto. Se eu fazer 1 metro a mais, consigo reduzir para 180? Não, 185 até consigo, dado que se eu for profundidade de 2 metros aqui, já vai ter uma tensão excessiva um pouquinho maior, né? Isso acontece porque eu estou gerando mais força horizontal, né? A força horizontal continua acumulando, e eu tenho outro problema também, que eu estou aumentando o peso do arranque do pilar, ok? Troquei para 190 por 190. Compensou isso realmente, tá? Agora eu vou gastar 1,9 vezes 1,9 vezes 0,55 mais 1,65 m vezes 0,3 vezes 0,3. Eu fui de 2,3 para 2,1 metros cúbicos, vou ter que escavar 1 metro a mais, vou ter que fazer mais caixaria, vou ter que ter muito mais cuidado durante a escavação, então é muito volume a mais de escavação para compensar. Eu não faço sapata profunda, não sei que tem um motivo muito bom. Agora, e esse SPT aqui? Bom, esse SPT aqui eu tenho uma questão que é, eu tenho 8 golpes, vai para 15 e baixa para 8 de novo. Nesse caso, ignora esse ganho, porque pode ser um matacão, alguma coisa do tipo, ok? Então, se aqui eu peguei esse SPT aqui, ó, a média vai ser desse e desse, ou desse do pior abaixo, ok? Não tem, com base, considero o pior abaixo, por questão de segurança, se bem que vai ter um espraiamento de cargas, poderia considerar 8 e 8 aqui, tá? Mas não considero o ganho quando ele perde logo depois. Agora, e aqui eu quero demonstrar a diferença que a gente pode ter dependendo da fundação, dependendo da obra, tá? Então aqui eu peguei um outro SPT, na verdade peguei dois, tá? Esse aqui deu 21,17 e esse aqui deu 16,24. E os dois chegaram no impenetrável. Esse chegou no impenetrável a 70 centímetros, esse chegou no impenetrável a 80 centímetros. Ou seja, eu tenho rocha a menos de 1 metro, ok? Esse SPT aqui é a questão de chegou lá, bateu 2 vezes, pronto, acabou o SPT. Okay? Chegaram lá, não deu tempo de tomar um café, já estavam saindo porque já tinha terminado o SPT, porque chegou na rocha no primeiro metro, não tem muito o que fazer, é só fazer a fundação superficial ali. Tá? Nesse caso, eu considero esse 17 golpes? Não. Chegou na rocha, a gente considera 50 golpes arenoso. E aqui eu quero demonstrar a diferença que a gente pode ter, considerando que sabe, até uns 80 centímetros, né? Não tem muita coisa ali. Tá? Eu considero 50 golpes
ok? E posso considerar aqui cascalho ou rocha, ok? Qual tamanho de sapata atende isso aqui, ok? 150 por 150 atende, 120 por 120 atende, 100 por 100 atende, 90 por 90 atende, 85 já não atende, mas 90 por 90, a gente está falando de sapata de 1,90 por 1,90, agora a gente está falando de 90 por 90. E essa sapata aqui pode ter 30 de altura tranquilamente, ok? Para a mesma carga. Por quê? Porque ela está sobre rocha, ok? Se tem cascalho, tem rocha, a mesma sapata de 1,90 agora pode ter 0,90. Eu recomendaria escavar até 1 metro, né, para garantir que vai chegar na rocha, né, e detalhar no projeto a nota de que vai chegar na rocha, mas se no detalhamento assim. Aqui pode perceber que a armadura não reduziu, continua quase a mesma quantidade de barras, né, 8 barras ainda, né. A vantagem que eu poderia ter, o que eu poderia fazer aqui, seria o quê? Trabalhar com um diâmetro maior. Diâmetro de 16, tranquilo. 5 de 16 cada 18. Tem espaço sendo menos que 20, pode trocar até para diâmetro de 20 aqui, né, não seria problema, ou até aumentar um pouquinho a espessura, 35, né, não 5, 35, já reduziu para 4 ferros, ok? Mas trabalhar com espessura um pouquinho maior, por quê? Para evitar ter muitas barras próximas ali e tentar aproveitar mais do concreto como um todo, ok? E gerar uma sapata mais rígida também, né? Poderia trabalhar com 40, deixa eu só demonstrar aqui, ó, mas com 30 centímetros, colocar 12,5 seria 8 ferros, 35 já são 7 ferros, 40 já são 6 ferros, ok? 40 centímetros é perfeitamente tranquilo para uma sapata, então podemos trabalhar aqui tranquilamente dessa maneira e daí ser uma sapata bem menor, ok? Tá? Mas a questão é, o detalhamento seria esse, ou se fosse um pilar menor e tudo mais, faltou uma coisa aqui, tá? Se é 1,20, 1,20, né? Menos comprimento de 5, mais uma dobra de 20 na ponta, 0,20 na ponta, mais uma ancoragem em torno de uns 60 centímetros pelo menos, para um ferro de 16, ok? Pode calcular o LB exato, mas em torno disso vai dar o quê? 1,95, já posso fazer o arranque de 2 metros, né? Porque eu aproveito, barra não sobra retalho, ok? Esse arranque faltou aqui e o estilo 5,19 se mantém. Okay? A sapata mantém, posso ajustar a escala, mas essa é a ideia base do detalhamento de um pilar assim, da fundação de um pilar assim, e esse seria o nosso detalhamento de uma sapata, ok? Então,